sobre a necessidade de falar dessa luz de Jesus, porque nós sempre falamos, né, Jesus a luz do mundo, sempre falamos do amor, sempre falamos da caridade, sempre falamos, né, dessa espiritualidade que nos envolve, né, dessa energia, dessa paz, dessa luz. E eu senti assim, a necessidade de fazer um estudo, né, uma colocação a respeito dessa luz de Jesus, né, de Jesus sendo essa luz divina que ele é, né, que ele trouxe, que tivemos o privilégio de experimentar aqui. O que eu gostaria de trazer um pouco é, dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, e dentro, né, do que a Bíblia traz para nós no Novo Testamento, a missão de cada apóstolo, de como ele foi apresentado o Evangelho para nós, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela é um pouco diferenciada daquilo que da missão que seria, no caso, transmitir o que Jesus, os ensinamentos de Jesus, o comportamento de Jesus, a moral de Jesus e a luz que Jesus veio trazer até o mundo. E eu trouxe essa questão, só uma explicação básica aqui, enquanto nós resolvemos esse problema aqui, é só uma explicação básica no seguinte, que Jesus ele não deixou nada escrito, né? Todos nós sabemos disso. O que eu estava tentando explicar é o seguinte, como no Evangelho, né, nós sabemos que foram livros, né, o Novo Testamento, foram livros que foram colocados ali através de interações que os apóstolos tiveram com Jesus, e que nós sabemos também que muitas das coisas que Jesus fez, ou que a interação de como ele vivia, de como ele falava, de como ele se movimentava, não cabe ali tudo dentro do escrito. Então nós temos ali fragmentos, certo? Daquilo que foi deixado passar por nós. Então, dentro desse estudo que eu coloquei, o que eu quis dizer, essa colocação entre o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e João, há uma separação. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles vieram trazer a moral do Cristo, certo? Que seria o comportamento dele, os milagres que ele fez, como que ele andava, como que ele interagia com as pessoas. Já o Evangelho de João, ele tem uma diferença. Porque o Evangelho de João, ele veio trazer a luz de Jesus, do verdadeiro sentido apostólico de Jesus aqui na Terra. Quando ele se revela aos apóstolos e diz, eu sou o Messias, as coisas não é que mudam, mas que fazem um sentido diferente, porque para os outros, né, quando eu falo para os outros, assim, para aqueles que eles estavam ali curando, para aqueles que eles estavam, quando Jesus passava nos milagres, nos acontecimentos, era um sentido, mas para os apóstolos, que no caso eram discípulos, ele tinha que dar esse sentido de que, assim, eu sou, e agora a missão, depois que eu não estiver aqui, vai estar com vocês. Então, é nesse sentido que o Evangelho de João, ele tem uma colocação diferente, de passar Jesus como a luz do mundo. Então, o estudo de hoje, que eu trouxe para vocês, ele é baseado solamente nos textos de João, justamente por ele passar essa luz de Jesus no mundo para nos edificar. Então, buscando também dentro dos ensinamentos, dentro da doutrina espírita, né, dentro daquilo que nós aprendemos, né, com os ensinamentos, eu achei aqui no livro O Consolador, quando o Emmanuel escreve, né, com Chico Xavier, ele escreve, é um livro de perguntas e respostas, e tem essa questão aqui, que fala, né, o que eu trouxe foi o seguinte, nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, ele traz o Cristo como foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, e da moral do evangelho cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade, o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-se a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam, que é a lei do progresso, que a natureza está submetida e que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, eu trouxe essa mensagem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 1, nas instruções dos Espíritos. Por quê? Porque, como hoje, até hoje, né, 2021 anos atrás, depois da passagem de Jesus aqui, depois que ele teve conosco,
ainda temos dificuldade de entender a verdadeira mensagem do Cristo. Então, quando vamos em qualquer igreja que seja, qualquer escola religiosa que seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja em qualquer outra instituição que preguem o Cristo, sempre vai ter uma explicação, sempre vai ser ali, quando você for num culto ou numa missa, sempre vai ter alguém ali tentando passar esses ensinamentos para que nós, dentro da nossa pequenez, podamos assimilar. Por isso que quando Kardec vem com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as passagens da moral cristã, é justamente para enfatizar o que Jesus era, como ele agia, como ele interagiu, porque deixar escrito falando faça assim, ele não fez, ele simplesmente deu atitudes. Então, é esse o diferencial. Quando a gente fala de moral cristã, eu não vou me adentrar aqui, porque esse aqui é um outro estudo que é muito complexo e grandioso, então, assim, eu só vou detalhar aqui o que seria essa moral cristã, né? Que vem através das parábolas, que vem através das interações que ele fez, ou por onde ele andou, que seria, no caso, né, de tratar os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Amar os seus inimigos. Aquele que tiver errado, que atire a primeira pedra. Perdoar o seu irmão. Não julgar, reconciliar-se. Fora da caridade não há salvação. E, claro, as bem-aventuranças. Então, essas são a moral cristã que esses primeiros livros do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm a passar para nós. Mas quando nós vamos falar, então, de João, aí já muda um pouco, já muda a narrativa, né? E aí já vem exatamente... E João, ele já abre a narrativa do evangelho dele com o testemunho que Jesus, ele é divino, que ele é o agente da criação, que ele é a fonte de luz, que ele é o pão da vida, o alimento espiritual, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho ao Pai, a fonte de vida eterna. E Jesus, ele vem revelar a luz do Pai, e ele nos convida a responsabilidade de amar no amor, de andar no amor, revelando a luz divina que há entre nós. Então, quando João ele começa a escrever o evangelho dele, ele começa, né, que ele começa assim, no João, no capítulo 1, ele fala, e o verbo se fez carne, ele veio morar entre nós. Por que ele coloca isso? Porque no princípio, para mostrar que Jesus estava conosco desde a criação dos tempos. E isso nos é contado, quem tiver oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, que é Emmanuel e Chico, ele alinhava exatamente isso, que desde os confins da criação do mundo, da terra, Jesus estava lá com o Pai. Porque ele e o Pai eram um só. Então, eles estavam ali juntos, em conjunto, formando o que nós somos hoje. Então, isso é muito grandioso. Que quando ele coloca isso no Evangelho, ele vai lá atrás e fala, no princípio era isso. E ele estava com Deus. E Deus... Depois o verbo veio e se mostrou entre nós. Então, quando ele fala que ele né, em João capítulo 8, 12, que ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará às trevas, mas terá a luz da vida, é exatamente essa certeza de que, caminhando na luz, nós conseguiríamos alcançar ao Pai. Porque quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o modelo. Então, quando a gente fala no modelo, quando a gente fala no caminho, quando a gente fala luz, a gente lembra do farol, certo? Quem está navegando nas águas do mar, se está de noite, ou seja, qualquer situação que aconteça, qual que é a primeira coisa que um barco de uma navegação vai procurar? Um farol, uma luz, um guia, um lugar para que ele possa chegar seguro até onde que ele precisa de ser encontrado. Então, é dessa luz que a gente está falando, é desse guia, é desse modelo. Então, a importância de nós entendermos o verdadeiro sentido dessa luz de Jesus para nós. E ele fala mais, ele fala lá que em João 9,5, ele fala que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz no mundo. Por que ele fala isso? Porque quando ele não mais estiver aqui, quem será a luz do mundo? Seremos nós, os discípulos, os apóstolos, os aprendizados, os caminheiros. Seremos nós essa luz.
Então, como que nós podemos receber essa luz? Como que nós podemos buscar essa luz de Jesus? É através dos ensinamentos que ele nos deixou aqui. Por isso a importância da evangelização, por isso a importância de conhecer as facilidades que a doutrina espírita, dentro do conhecimento divino, que é do Pai, veio mostrar. Porque quando João fala que conhecereis a verdade vos libertará, quando falamos disso, falamos dessa verdade, não como a minha é melhor do que a sua, não como eu sou conhecedor da verdade divina, não, como esse abrir dos olhos, como esse despertar para a luz. Porque pensa bem, você está dormindo no seu quarto escuro, aí o seu relógio despertou de manhã, está tudo escuro. Se não vem lá alguém, né? A mãe que faz isso, né? O menino não quer levantar, vai lá e abre a cortina, abre a janela, levanta tudo. Você vai querer ficar lá e você fala, não, mãe, agora não, quero ficar aqui, descoberta aqui, quietinho, não deixa eu dormir mais 5 minutos. Por quê? Porque essa luz, ela está te convidando, olha, acorda, tem um dia novo, tem um despertar lá fora, tem uma coisa nova para você viver. Então, quando a gente fala dessa verdade, a gente não está falando como verdade absoluta, porque dono da verdade absoluta ninguém é. Certo? Nós estamos buscando essa verdade. E para a gente conhecer essa verdade, nós precisamos de nos libertar. Nos libertar do quê? Nos libertar das nossas próprias mazelas, nos libertar, descortinar dos nossos olhos. E como que nós descortinamos os nossos olhos? É deixando cair esses conceitos ou esses preconceitos com que viemos carregando através dos tempos, que pesa. Isso tudo pesa, isso tudo atrapalha para que essa libertação, para que essa luz ela possa entrar, para que ela possa realmente arejar todos os lugarzinhos obscuros do nosso coração. E enchendo-nos com esta luz e com essa verdade, nós compreenderemos que somos todos iguais perante aos olhos do Pai. E que para nós brilharmos essa luz de Jesus em nós, nós precisamos dessa transformação, nós precisamos dessa aceitação, nós precisamos de aceitar o convite amoroso que Jesus nos faz, quando Ele diz, você quer? Você quer sair desse lugar? Você quer ser curado? Você quer me seguir? São convites diários que eles nos fazem. Então, o João veio, através do evangelho dele, trazer essa luz de Jesus para nós. Esse capítulo aqui do Consolador, que eu estava falando um pouco, mas estava um pouco fora de ordem meu slide, ele traz justamente essa questão. Na 284, ele fala assim, que o apóstolo João, ele recebeu a missão diferente na organização do evangelho, considerando as diversidades de suas exposições no confronto com as narrações de seus companheiros. Aí ele responde, ainda aí, temos que considerar a especialidade das tarefas nos capítulos das obrigações conferidas a cada um. As peças das narrações evangélicas identificamente, naturalmente, entre si, como partes indispensáveis de um todo. Mas todos somos compelidos a observar que Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel, na sua feição sublime. A João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. É só uma explicação de onde que essa ligação se faz, certo? Porque se todos nós entendemos a tarefa, né, de Jesus como bom pastor, de Jesus como aquele que cura, de Jesus como aquele que guia, nós também temos que entender Jesus como a luz divina, né? Que essa grandiosidade da missão sublimar dele, que é fazer com que o reino de Deus, com que a vontade do Pai, que ela se faça presente nas nossas vidas todos os dias. E isso é muito importante, porque nos ensinamentos da doutrina espírita, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, não há mudança de nada, porque tem um certo preconceito de quem não conhece, e convido, né, até as pessoas que não conhecem ou que venham a conhecer, até que mesmo que estão dentro do Espiritismo, a ler o Evangelho. Por quê? Porque ele não mudou nada, ele simplesmente pegou, como já foi falado, né, as morais cristãs, e alinhou ali dentro de uma forma que quem fala assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo.
eu não vejo isso aqui, porque não tem como você falar assim, eu não entendi. Certo? Porque fica tudo tão explicadinho e ainda vem com as instruções dos espíritos que vêm ali a iluminar, né? Vem a radiar ainda mais essa luz. Então, isso é o quê? É a espiritualidade, é Deus na sua grandiosa, né, a misericórdia, tentando falar, filhos, olha aqui, não deu para você entender desse jeito? Então tá, qual que seria o jeito mais fácil de você compreender isso? Entende? Então, esse evangelho que nos é trago, né, através dos tempos, é essa clarificação, essa missão de clarear, de obstruir, de descortinar esses preconceitos com que nós viemos até hoje, vendo que nos atrapalha realmente a chegar até o Pai, até a luz divina. Já passei esse... Aqui. Já passei esse? Ok. Aqui, achei. Desculpa, gente. Aí eu trouxe esse texto aqui, do Fonte Viva, no capítulo 5, que ele fala assim: a missão da luz é clarear os caminhos, varrer as sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente a custo do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a sua força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre a mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. E aí, João fala assim, no capítulo 1, versículo 45, nele estava a vida, e era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem e que vem ao mundo, que é em João, capítulo 1, versículo 9. Essa missão de clarear, essa missão de varrer as sombras, essa missão de salvar a quem está ali nas sombras da escuridão, essa é a missão divina de Jesus. E quando fala que o sol, por exemplo, o sol, ele brilha para todos. Ele não brilha só para quem está debaixo dele. Ele brilha porque é a luz do dia, porque não interessa da planta ao vegetal, ao animal, até os vermes que estão, né, para poder semear ali a florzinha. É a luz do sol, é essa luz divina, é que faz com que toda essa vida ela tenha esse movimento. Então, essa importância da claridade de Jesus na nossa vida é porque nos convida a sair das luzes das sombras. E quando essa luz ela vem, ela chega, não tem como você querer fechar os seus olhos. O que acontece na maioria das vezes é que essa luz ela cega. E quando nós estamos cegos, aí vem um outro problema, porque se a gente pegar e olhar diretamente para o sol, você não vai conseguir ver a luz do sol, porque é muito forte, você não vai conseguir alcançar. E assim, às vezes, assim às vezes acontece com essa luz divina, porque se nós não estamos preparados, se nós não estamos prontos para ter essa receptividade, essa luz ela vai nos cegar. Quando eu estava estudando para poder fazer a palestra sobre Maria, no livro Maria de Nazaré, de Miramês, tem uma parte maravilhosa que ficou na minha mente, que ficou assim guardado, porque não tem como, quando a gente fala de Jesus, da grandeza dele, a gente também tem que entender a grandeza de Maria, que aceitou a missão de vir, né, de trazer o Messias ao mundo. E ela sendo quem ela é, né, que ela sendo o Espírito de luz, o Espírito divino que ela é, esse livro dá como se diz assim, como se fosse uma história, né, da grandeza, da luz, da luminosidade que ela trazia, da claridade que ela traz com ela. Por quê? Que, de acordo com o que está escrito no livro, né, de Miramês, ele conta que quando ela estava trabalhando no mundo espiritual, ela ia nas profundezas dos lugares mais obscuros, mas a luz era tão grande, era tão irradiante,
que todos aqueles espíritos que estavam ali das trevas, que estavam ali para fazer o contrário, para atrapalhar todo aquele plano espiritual que tinha, eles não conseguiam perceber ela, entende? Porque essa percepção, quando vem essa luz, quando vem essa claridade e traz, que nos tira das sombras, ele ilumina os corações, até os mais duros, até aqueles que estão assim, totalmente desapercebidos, totalmente fechados, para deixar essa luz entrar. Então, quando a gente pensa assim de Jesus, se Maria, né, era assim, imagina Jesus. Imagine ele entrando nos lugares mais sombrios. Imagine ele clareando as sombras. Imagine ele guiando o caminho. Então, assim que eu percebi, que eu tive essa percepção de que quando ele entra, quando essa luz entra, não tem como a gente ficar desapercebidos a ela. Eu trouxe essa passagem aqui de João, no capítulo 5, versículo de 2 a 9, que é uma interação que Jesus tem com um paralítico. E esse paralítico, ele estava ali nessa situação por 38 anos. Então, para quem não conhece, esse é um seriado que eu sempre falo, sempre estou falando, é The Chosen. Que fala exclusivamente, né, sobre Jesus. E esse Jesus que ele vem apresentar, que é o Jesus que a gente sempre fala dele aqui, que é o Jesus que a gente está tentando aprender, é esse Jesus humano, é esse Jesus que tem essa interação com as pessoas, é esse Jesus que veio nos brilhar a luz. E eu coloquei esse vídeo, essa passagem, porque o que me trouxe, assim, que eu prestei bastante atenção é de, primeiro, vejam como Jesus chega até esse paralítico. Olha a amorosidade, olha a calma. Ele já sabia da situação. Ele tinha 38 anos que ele estava ali, né, na beirada daquele poço. E quando ele chega para esse paralítico que está ali 38 anos, já cansado, aquele paralítico ele estava ali na escuridão, porque ele estava assim já sem esperança nenhuma, porque ele não conseguia chegar até naquelas águas. Só que Jesus sabia que ele tinha a fé, ele já tinha a semente divina, a sementinha já estava plantada no coração dele há muito tempo, só que ele estava esquecido daquilo. E quando Jesus chega com aquela calma, com aquela paciência, é como aquela luz que chega para incomodar, ele fala assim, né, e aí, posso te fazer uma pergunta? Ele ainda responde tipo assim, né, será que eu vou responder? Não tem nem noção de quem que ele que estava, né, para ter aquele encontro com ele. E quando Jesus fala para ele, né, a primeira pergunta que ele faz, você vai me levar até a água? Não. Quer dizer, todas as vezes que a gente pede alguma coisa para Jesus que a gente quer que a gente faça do nosso jeito que ele vai fazer? Não. Mas ele faz o que é melhor. Porque ele nos conhece. Então, quando ele pergunta, quando ele fala, ele já começa a falar, a reclamar, não, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, darará. Aí Jesus escuta ele, né, o desabafo dele. Mas ele fala, olha, não importa quem tu pensou em você, se o cachorro te xingou, se sua mãe brigou com você, se isso aqui. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando de você. Eu quero saber de você. Você quer ser curado? E ele ainda achando que naquela piscina naquela água que ele tinha que entrar, ainda tinha alguma coisa para ele, e Jesus fala, você não precisa. Porque aquela piscina, só voltando um pouco, dando um pouco do background aqui da informação, era uma mas era de uma coisa pagã, era místico, sabe? Era um misticismo que falava que aquela água ali, na hora que borbulhava, e quem que tinha que tocasse naquela, que falava que era anjos que ali misturava a água da piscina, e quem tocasse naquela água da primeira vez, eles iam ser curados. O que significa? Vamos trazer para nós hoje. O que significa isso hoje?
Aquela fé que você tem, você não sabe nem por que você está crendo naquilo. Você não sabe nem por que você está acreditando que aquilo ali mas aquilo ali não significa nada. Então, quando Jesus vem e fala para ele, não, olha, você não precisa daquilo ali, você não precisa do maravilhoso, do extraordinário, do místico, você precisa da luz da verdade que está em mim. Olha para mim, olha o que eu posso te oferecer. Por isso que a fé raciocinada ela é muito importante. Você tem que saber por que você crê. Você tem que entender o porquê que você está andando naquele caminho. Por isso que ele fala, você ficou aqui muito tempo. Por quê? Se você sabia que não tem nada aqui para você, por que você ficou aqui tanto tempo? E a resposta dele, eu não sei. Porque muitas vezes nós não sabemos. Porque muitas vezes nós não compreendemos. Porque muitas vezes nós ficamos ainda presos, ataduras, que aquilo ali que a gente acredita que é o melhor é que vai ser a nossa salvação. Então, eu achei assim maravilhoso este encontro com ele. E outra coisa também que eu achei assim que me tocou, que me prestou bastante atenção nessa passagem, nesse vídeo, é que quando Jesus fala para ele, que ele pergunta acho que 3 vezes, né? Você quer ser curado? Com maior paciência, com maior amor, com maior... Tipo assim... Sabe, você quer, pergunta, você quer, e quando ele fala, quando ele decide que eu quero, nota que Jesus não toca nele, Jesus simplesmente fala, levanta. É ele nos chamando, levanta de onde você está, acorda para essa realidade, veja quem está diante de você. Então, na hora que ele levanta, né, na hora que ele entende o que ele tá acontecendo, não dá nem tempo dele perguntar. Quando ele vai perguntar quem é você, Jesus já tinha se retirado e já estava saindo, e estava só os apóstolos com ele. E nota também que atrás deles, lá estavam os fariseus, estavam aqueles, né, que estavam ali só observando. Agora, nota também, uma outra coisa que me chamou a atenção, era o seguinte, porque as acusações que os fariseus faziam para Jesus é que ele era místico, que ele era endemoniado, que ele estava falando coisas que, tipo assim, que ele era o filho de Deus, estava acusando. Mas, olha a hipocrisia. Para eles, tudo bem que as pessoas ficassem ali na beirada daquele lago, sabendo que aquilo ali era uma cultura pagã, que não tinha nada a ver com Deus que eles pregavam, mas eles permitiam. Permitiam que tivesse aquela situação, mas não permitia Jesus falar que ele era a luz do mundo, que ele era o Filho de Deus, que ele era, né, que ele veio para fazer o que ele fazia. Por quê? Porque a qualquer custo eles queriam apagar aquela luz. Eles não queriam que aquela verdade chegasse até os corações. Por quê? Porque enquanto o povo estava ali escravizado, à beirada de uma piscina, né? Eu estou colocando agora a piscina usando como uma alegoria. Enquanto todos estamos ali presos a convenções, às religiosidades, aquela fé cega do que tá tudo bem para eles. Mas quando vem a luz brilhar, mas quando vem a luz te confrontar, tirar das trevas e te mostrar realmente quem é, aí não pode. Aí vamos matar, vamos crucificar, vamos acabar com ele, porque ele é perigoso demais. Por que ele é perigoso? Porque ele quer nos libertar. Porque ele quer que em nós brilhe essa luz. Porque quando ele veio trazer, quando ele veio trazer essa luz, ele veio na missão sublime de iluminar, mas como ele já falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz no mundo. Mas enquanto ele não estiver mais no mundo, porque ele sabia que uma hora ele não ia estar. Ele ia estar em espírito, é claro, mas assim, fisicamente não ia estar. E aí? Quem que ia fazer brilhar essa luz? Ela ia simplesmente apagar? Não, nunca ela vai apagar, porque ela é divina. Porque quando ele deixou em nós. Então, esse chamado divino de Jesus acende a luz que está dentro de você e faça brilhar. Mas faça brilhar não para ofuscar ninguém, faça brilhar porque a luz, ela ilumina, ela clareia, ela nos traz essa paz que Jesus, esses ensinamentos. E quando a gente fala de brilhar a nossa luz, não é achando que os holofotes estão em nós e que nós somos melhor. Não é nesse sentido, porque nós temos que lembrar no seguinte, Jesus, ele veio, desceu, ele se diminuiu. A luz dele é tão forte, tão grande, que ele se diminuiu. Ele se fez servo. Ele veio nos mostrar que para sermos grandes, temos que ser pequenos. Que para você saber brilhar a sua luz, antes de mais nada, você tem que aprender a servir, tem que aprender a ser
pequeno para que você possa, na grandeza da luz divina do Pai, fazer essa luz brilhar e clarear todos os nossos irmãos, todos aqueles que nós queremos trazer neste caminho de luz conosco. Eu achei maravilhoso esse ensinamento. E você, não sei se dá para perceber no vídeo, que os apóstolos estão ali no fundinho e está lá João, anotando esse acontecimento, né? Nem foi Mateus. Mateus até ficou olhando assim, ele só anotou assim para trazer. E eu acho importante essas séries, igual tem essa questão que eu trouxe para vocês aqui, pelo seguinte, porque como no Evangelho, agora é muito curto, porque depois se você ler esse pedacinho aqui, que está na Bíblia, é bem curto, você não tem toda essa como diz assim, esse detalhe, essa riqueza dos acontecimentos. Então, se perde um pouco. E a beleza de que eu acho, que eu vejo, né? Que eu tenho aprendido nos livros que falam sobre o Evangelho na doutrina espírita é justamente essa riqueza de detalhe. Porque quem leu Boa Nova, e quem acompanhou aqui nos estudos, ou que já leu o livro, ou que já fez qualquer outro tipo de estudos, a gente vê essa interação de Jesus, a gente vê de como ele era humano, de como ele lidava com as fraquezas, com as nossas fraquezas, como ele como um psicólogo faz, como um médico faz. Ele ia ali com todos os apóstolos e ele em cada situação que eles tinham, sejam elas na questão da depressão, sejam elas na questão da traição, sejam elas na questão das dúvidas, na questão da descrença, ele foi a cada um e ele fortaleceu a cada um nas fraquezas que eles sabiam que os apóstolos teriam. Para quê? Para que eles se tornassem grandes homens e para que pudessem passar essa luz através perpetuar através do Evangelho, através de todos esses anos. Então, assim, é extremamente importante. Esses estudos é extremamente importante que conhecemos o Evangelho, né, o redivivo do Cristo, para que nós possamos ter essa compreensão maior do Pai e dessa luz verdadeira de Jesus que é em nós. Então, finalizando, eu trouxe aqui para vocês esse slide, né, que ele fala Religião dos Espíritos, capítulo 17, que ele fala assim: com Jesus nós percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significa lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar o que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. E aí, como ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Mas nós somos a luz do mundo para brilhar sem constrangir, para ensinar sem pisotear, sem bater, mas com afago, com amor divino, com a sabedoria do Mestre, de que todos somos irmãos, de que todos buscamos essa luz e que todos nós possuímos esse tesouro divino que é a luz de Jesus em nós. Muito obrigada, gente.